você conhece essa música, né? Claro que você conhece. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem canta essa música? Mr. Senhor. Olhe. E você sabe o que são essas broken wings, essas asas quebradas? Porque essa música parece estar falando de uma coisa, mas existe uma história por trás dessas asas quebradas que muda bastante a maneira de entender a letra. Você vai descobrir também que essa música talvez nunca tivesse chegado ao primeiro lugar se o Mr. não tivesse dado uma pequena enganada lá nas rádios americanas. Como assim, teacher? Eu vou te contar tudinho no vídeo de hoje. Ladies and gentlemen, boys and girls, eu sou Matias Pires, professor de inglês há 30 anos e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai voltar lá para 1985, eita, ano bom, hein? Porque foi naquele ano que Mr. lançou Broken Wings no álbum Welcome to the Real World. E essa música cá entre nós, né, cara, foi gigantesca. Ela chegou ao primeiro lugar lá nos Estados Unidos e fez muito sucesso também no Brasil, inclusive em 86, quando entrou para a trilha internacional da novela Selva de Pedra. Pois é, você que é noveleiro conhece. Agora, Mr., né? Porque é um nome no mínimo curioso. Ele surgiu praticamente de uma brincadeira. A inspiração, vamos dizer assim, veio de um álbum chamado Mr. Gone, da banda Weather Report, do Jaco Pastorius. Fantástico. E a partir dali eles começaram a brincar com Mr. This, senhor isso, Mr. That, senhor aquilo, até chegar em Mr. E ficou. Eu queria que essa história fosse um pouco mais interessante, mas é só isso mesmo. Mas a música Broken Wings tem uma história bem melhor, tá? Pra começar, a música tinha quase 6 minutos e todo mundo achava assim, cara, essa música nunca vai tocar na rádio. Quem é que ia querer? 6 minutos não dá pra colocar comercial, não dá pra fazer nada, então ninguém queria uma música daquele tamanho. Tinham que ser músicas mais curtas. Aí eles tiveram uma ideia. Quando eles mandaram a fita, aquela fita cassete pras rádios, na caixa onde tinha lá a duração da música, eles colocaram 4 minutos e 20 segundos. Só que Broken Wings tinha quase 6 minutos. E não é que esse migué dos caras funcionou? Pois é, Broken Wings chegou no primeiro lugar nos Estados Unidos. E tem mais uma coisa que eu quero que você perceba quando a gente começar a ouvir aqui a música, tá? O vocal do Richard Page. Porque ele foi gravado praticamente em um único take. Então presta atenção nessa voz digna de Oscar, sério mesmo. E presta atenção, obviamente, na letra, porque primeiro a gente vai entender o inglês e acompanhar a história que ele está contando. E depois a gente volta para aquelas broken wings, para aquelas asas quebradas, porque aí sim eu vou te contar de onde vieram essas asas quebradas e o que o próprio Richard Page revelou sobre o que estava acontecendo na vida dele naquele momento. Are you ready? Você tá pronto? Let's do this. Baby, don't understand. Baby, don't understand. Olha só que interessante isso aqui, tá? Ele não fala, baby, I don't understand. Ele simplesmente fala, baby, don't understand. Você vai ver que em música é muito comum você encontrar palavras que são omitidas, né? Por causa da melodia, do ritmo ali. Mas a ideia aqui é, baby, I don't understand. Amor, eu não entendo. Mas não é amor, teacher, é baby. Baby, é claro, aqui não é um bebê, né, gente? É uma maneira carinhosa, gostosa de chamar aquela pessoa que você gosta, que você ama. É normal você falar isso em inglês, baby. Então, dependendo do contexto, pode ser amor, meu amor. Então ele fala, amor, eu não entendo. Mas ele continua. Why we can't just hold on. Tem bastante coisa aqui. Primeiro, why we can't. Por que não podemos? Na gramática, e se isso aqui fosse uma pergunta, você esperaria o quê? Why can't we? Você ia fazer a inversão. Por que não podemos? Mas na letra ele canta why we can't. Mas isso combina com a construção anterior. É como se a gente tivesse aqui I don't understand why we can't. Aí fica perfeitamente normal e gramaticalmente correto. Porque agora why we can't está dentro de uma frase maior. Olha a diferença aqui. Why can't we do this? Por que não podemos fazer isso? Pergunta, né? Normal. Uma pergunta direta. Já uma pergunta indireta, I don't understand why we can't do this. Eu não entendo por que a gente não pode fazer isso. Você percebe? É uma pergunta indireta. Ele não está perguntando diretamente por que é que a gente não pode fazer alguma coisa. Ele fala que não entende a razão pela qual eles não podem fazer aquilo. E just,
que significa apenas ou simplesmente. Você pode encontrar esse hold on com a ideia de espere, aguarde, ou com a ideia de aguentar, de não desistir. to each other's hands. Aqui é assim, ó, hold on to each other's hands. Aqui nesse contexto, a ideia é continuar segurando as mãos um do outro. Agarrar-se um ao outro. Each other, que quer dizer um ao outro, um do outro. Aqui a gente tem um possessivo. Each other's hands, que é o caso genitivo. O apóstrofo S. As mãos um do outro. Então, de maneira natural, você podia falar, amor, eu não entendo por que a gente não pode simplesmente segurar as mãos um do outro. Continuar segurando, agarrar-se, não soltar a mão do outro. Não tem um povo que fala, ninguém solta a mão de ninguém. Na verdade, é isso. Então, eu não entendo por quê. Por que a gente não pode continuar segurando, agarrar-se a mão um do outro? This time might be the last. This time might be the last. Essa vez pode ser a última. E ele confirma isso logo depois. Unless I make it all too clear. I fear, unless I make it all too clear. I fear, eu temo, eu tenho medo. E essa palavra unless aqui você vai encontrar muito no inglês. Unless quer dizer a menos que, ou então a não ser que. Por exemplo, I won't go to the party unless you go. Eu não vou à festa a menos que você vá. Então olha o que ele está falando aqui. Eu tenho medo que essa seja a última vez. A menos que eu deixe tudo muito claro. To make it clear é exatamente isso, deixar claro. Let me make this clear. Deixa eu deixar isso claro. Deixa eu deixar. Boa, né? Deixa eu deixar isso claro. Só que ele fala make it all too clear. Ele quer deixar absolutamente claro o que ele sente. E o que ele precisa deixar tão claro assim? Gente, I need you so. I need you so. Eu preciso tanto de você. Esse so tem a função aqui de intensificar o que ele está dizendo. É como se fosse I need you so much. Eu preciso tanto de você. Porque o so much não é isso? Mas ele não fala so much, ele fala so. Então olha o que ele está dizendo até aqui. Ele não entende porque os dois não conseguem simplesmente continuar segurando a mão um do outro, sem soltar. É como se ele sentisse que essa poderia ser a última chance. Ia ser tarde demais. Então ele precisa deixar algo muito claro. I need you so. Eu preciso tanto de você. Oh my God. Até aqui é isso que a letra está mostrando pra gente. Uma relação que parece estar por um fio e alguém tentando impedir que ela termine. E aí vem o refrão. Are you ready? Tá preparado? Opa, esse refrão é bonito. Take these broken wings. Take these broken wings. Pegue essas asas quebradas. Oh, aqui parece o título da música. Broken wings, asas quebradas. Broken, que vem de quebrar, break. Break, passado simples, broke, particípio broken. É uma imagem bem forte. Porque uma asa faz o quê? Ela permite que você voe. Então, se ela está quebrada, você não consegue fazer aquilo que a asa se propõe a fazer, que é voar. E aí ele fala algo bem interessante depois. And learn to fly again. And learn to fly again. E aprenda a voar novamente. Então não aceite que essas suas asas, essas suas não, porque ele não fala suas, essas, né? These broken wings. Essas asas quebradas. Não aceite elas assim. Olha esse learn to. Learn to é aprender a fazer alguma coisa. Learn to drive, aprender a dirigir. Learn to speak English, aprender a falar inglês. Learn to fly, aprender a voar. Que inclusive é uma ótima música do Foo Fighters. Quer que eu faça essa? Deixa um comentário aqui. Learn to fly again. Aprenda a voar again. De novo. Você não voava, as asas não estavam lá perfeitas e aí elas quebraram? Pois é. E ele continua. Learn to live so free. Learn to live so free. Aprenda a viver tão livre ou tão livremente, porque free pode ser livre. E o so novamente aqui como intensificador. So free, tão livre. Learn to fly again. Learn to live so free. Aprenda a voar novamente, aprenda a viver tão livremente ou tão livre. When we hear When we hear, when we hear, quando nós ouvimos. the voices sing.
The voices sing. As vozes cantarem. Olha isso aqui. Quando ouvirmos as vozes cantarem. Hear someone do something. Ouvir alguém fazendo alguma coisa. I heard her sing. Eu ouvi ela cantar. I heard him say that. Eu ouvi ele dizer isso. E aqui, we hear the voices sing. Nós ouvimos as vozes cantarem. Só que aqui ele usa when. E esse when quer dizer quando isso acontecer. Então, quando ele fala when we hear the voices sing, ficaria quando ouvirmos as vozes cantarem. Quando isso acontecer. The book of love will open up and let us in. Wow! The book of love, o livro do amor, will open up, vai se abrir. Open up quer dizer simplesmente abrir. O livro do amor vai se abrir. And let us in, e vai nos deixar entrar. Let someone in é deixar alguém entrar. Let me in, me deixe entrar. Let us in, nos deixe entrar. Deixa a gente entrar. Olha a imagem que ele está construindo aqui. The book of love will open up and let us in. O livro do amor vai se abrir e nos deixar entrar. É como se os dois ainda pudessem encontrar novamente um lugar dentro desse amor. E isso ajuda a entender melhor as broken wings, as asas quebradas. Até aqui, dentro da história que a letra está contando, essas asas quebradas funcionam muito bem como uma imagem de algo que foi machucado, que perdeu a capacidade de voar, mas que ainda possa se recuperar. Take these broken wings and learn to fly again. Pegue essas asas quebradas e aprenda a voar de novo. Perceba que ele não fala aqui my broken wings, ele fala apenas these broken wings, essas asas quebradas. Pode representar a relação, pode representar as próprias pessoas envolvidas nela e pode ser simplesmente uma imagem de quê? De recomeço. Por enquanto não vamos fechar essa interpretação, tá? Porque a história dessas broken wings ainda vai ficar, bem mais interessante. Baby, I think tonight. Amor, acho que hoje à noite. Olha que interessante aqui, eu acho que hoje à noite. Esse that não está aparecendo. Normalmente você ouvir I think that tonight, mas o that ele não precisa ser usado, ele pode ser omitido. Por exemplo, I think that I love you. Eu acho que eu te amo. Você pode simplesmente falar I think I love you, sem usar o that. E vai significar a mesma coisa. Eu acho que eu te amo. E aqui, I think tonight, que quer dizer I think that tonight. Eu acho que hoje à noite. E ele continua. We can take what was wrong. A gente pode pegar aquilo que estava errado and make it right. E fazer ficar certo. Wrong, errado, e right, certo. Wrong, aqui, é aquilo que é errado. E right é aquilo que está certo. Então, we can take what was wrong and make it right. A gente pode pegar aquilo que estava errado e fazer ficar certo. Em português, eu diria mais ou menos de uma maneira assim, mais natural. A gente pode consertar o que estava errado. E isso confirma uma coisa que a letra já vinha mostrando pra gente. Ele acredita que existe uma maneira de salvar essa relação. Tem alguma coisa errada aí entre os dois, alguma coisa aconteceu, mas pra ele ainda dá pra consertar. Baby, it's all I know. Amor, gatinha, gatinho, é tudo que eu sei. E a frase continua. That you're half of the flesh. That you're half of the flesh. And blood that makes me whole. And blood that makes me whole. Aqui a gente precisa separar algumas coisas. Primeiro, flesh and blood. Flesh é carne, essa carne humana que a gente fala. E blood é sangue. Então, literalmente, carne e sangue. Essa combinação aparece bastante em inglês, tá? Dependendo do contexto, flesh and blood pode se referir a um humano, de carne e osso, ou até alguém do próprio sangue, da própria família. Se eu falo, you're my flesh and blood, você é minha carne e sangue, você é família, você tem o mesmo sangue que eu. Mas aqui ele está usando essa imagem para falar da ligação aí entre os dois. That you're half the flesh and blood that makes me whole. Presta atenção na pronúncia de half. O britânico fala mais half, sem falar o L, e o americano, o norte-americano, fala mais half, mais pro E, half.
mas não pronuncia o L. E outra palavra aqui é whole, que quer dizer inteiro, completo. É a mesma pronúncia de hole, de buraco, que não tem esse W aí antes. Mas obviamente você vai saber pelo contexto. Então ele fala aqui, you're half of the flesh and blood that makes me whole. Você é metade da carne e do sangue que me tornam inteiro, que me tornam completo. Ele está dizendo aqui que ela, ou ele, faz parte dele. Que de alguma maneira ele só se sente completo, inteiro, quando ele está com ela. Ou com ele. Você é a metade que me completa, né? Estilo Fábio Júnior, a metade da laranja. A metade da laranja. É. E olha como isso conversa aqui com I need you so. Eu preciso tanto de você. Essa frase apareceu antes e agora ela volta. Só que agora a gente entende melhor que ele não tá simplesmente falando, cara, eu amo você. Ele tá falando, cara, você é parte daquilo que me torna inteiro, completo. Tem uma dependência emocional aí muito forte na maneira como ele está descrevendo essa relação entre os dois. Para ele consertar aquilo que deu errado não significa simplesmente recuperar um relacionamento. Significa voltar a se sentir completo. Meu Deus! I need you so. Eu preciso tanto de você. So take these broken wings. So take these broken wings. Ele usa agora o so, que significa então. Então pegue essas asas quebradas. E depois, mais na frente, ele fala apenas algumas 2 vezes, let us in. Nos deixe entrar. E no final ele fala, you've got to learn to fly. You got to learn to fly. Got to, tem que. Você tem que aprender a voar. Aprender a viver e amar tão livremente. E agora que a gente passou pela música inteira, vamos tentar entender o que Broken Wings realmente está dizendo. Porque se você olhar para a letra, né, a primeira interpretação que vem na minha cabeça é clara. Tem um relacionamento aí que não tá bem. Ele não entende porque os dois ainda não conseguem continuar juntos. Tem aquele medo que seja a última chance e acha que ainda dá para consertar o que deu errado. We can take what was wrong and make it right. A gente pode pegar o errado e transformar ele em certo. E a frase mais forte aqui que mostra o tamanho dessa ligação deles é You're half of the flesh and blood that makes me whole. Isso aqui pra mim é absurdo. É tipo, você é a metade que me torna inteiro. Take these broken wings. Toma, pega essas asas quebradas and learn to fly again. E aprenda a voar novamente. É possível voar novamente. Só que tem uma coisa bem interessante. Essas broken wings, elas não apareceram por acaso. O John Lang, que escreveu a letra junto com o Richard Page e o Steve George, ele se inspirou numa obra chamada The Broken Wings, que foi publicada originalmente lá em 1912. E olha que interessante. O livro também fala de amor, mas de um amor marcado por sofrimento, por separação, por sofrência. Tá vendo? Sofrência. Não é nem sofrência, é sofrência. A impossibilidade de 2 pessoas simplesmente viverem aquele amor ali como elas queriam, né? Tem um momento lá do livro que aparece inclusive a imagem de alguém pedindo que as suas broken wings, as suas asas quebradas, sejam consertadas. Então a imagem central da música já carrega uma história bem maior, mas tem mais. Porque anos depois o Richard Page contou uma coisa que muda muito a maneira da gente enxergar e ouvir Broken Wings. Na época que eles estavam trabalhando, né, e gravando em Los Angeles, o Page e outras pessoas ali do meio tinham, vamos dizer assim, entrado muito forte naquela cultura de festinhas, né, e de coisas recreativas que existe nesse mundo aí dos estúdios, da música, né, os cigarrinhos de artistas. Mas ele falou abertamente sobre aquele pozinho do capeta que o povo gosta de, né? Meu Deus do céu. Segundo o próprio Richard, aquilo acabou tirando ele dos trilhos ali da vida durante alguns anos. E aí vem a parte importante. Ele disse que sair daquela situação e decidir que aquilo não faria mais parte da vida deles era, de fato, o que estava por trás de Broken Wings. Ao refrão, Take these broken wings and learn to fly again. Pegue essas asas quebradas e aprenda a voar novamente. Learn to live so free. Aprenda a viver tão livremente. Você percebe agora que a música ela ganha uma outra camada? A letra continua funcionando sobre um relacionamento que precisa ser reconstruído. Isso está lá. Mas essa imagem das asas quebradas
também podem falar o quê? De reconstrução. De perceber que alguma coisa na vida se quebrou e tentar aprender a voar novamente. Obviamente, Broken Wings não é uma música exclusivamente sobre coisas ilícitas. É muito mais interessante que isso. É uma música que nasceu de um momento em que o Richard Page estava tentando sair de um período destrutivo da vida. Learn to Fly Again não é simplesmente fly, voar, é fly again. É voar de novo, é voar novamente, porque essas asas estão quebradas. Mas isso não significa que elas precisam continuar dessa forma. E tem uma outra curiosidade maravilhosa nessa frase aqui, ó, Take these broken wings and learn to fly. Você já deve ter ouvido isso antes se você é fã dos Beatles como eu. O Paul McCartney dos Beatles tinha praticamente usado essa mesma frase na música Blackbird. Só que o Richard Page, coitado, ele disse que a semelhança não foi intencional. Ele disse que o John Lang chegou à imagem dessas asas quebradas através da obra lá do Khalil Gibran. E aí quando chamaram a atenção dele, isso aí parece muito com Blackbird, o Page contou que ficou arrasado. Ele disse, eita, é mesmo, parece demais. Então vamos acreditar nele, isso aqui não é um plágio. Mas o legal é que duas músicas completamente diferentes acabam usando praticamente a mesma imagem. Asas quebradas que precisam aprender a voar. E essa é a imagem que fica quando a música termina. Todo mundo em algum momento da vida pode ter suas broken wings. A questão é o que você faz depois. Learn to fly again. Aprende a voar novamente. E talvez você tenha se sentindo um pouquinho assim com o teu inglês. Já tentou, já parou, já voltou, tentou de novo e ficou pensando, rapaz, esse negócio não é pra mim não. Mas deixa eu te falar uma coisa, dá. Dá pra learn to fly again. Dá pra você voar de novo. Dá pra você aprender inglês de uma forma que você nem imagina. Quer dizer, você imagina porque você acabou de sentir que dá pra aprender, né? Aprender assim é muito mais natural. Realmente faz mais sentido. E é exatamente isso que eu faço no meu curso English Masters. Eu sempre falo isso. Eu posso ser o último professor de inglês da sua vida se você me escolher. Então dá uma olhada aqui no meu site. Tá aqui na descrição abaixo, tá aqui também no vídeo. Dá uma olhadinha se as matrículas estão abertas nesse momento. E se elas estiverem, vai ser um prazer te conhecer. Vai ser um prazer te ter como aluno ou aluna. E se você gostou desse vídeo, cara, deixa o teu like, deixa um comentário aqui embaixo sobre a sua interpretação dessa música, dá aquela hypada aqui, vamos fazer com que ele chegue em mais pessoas. E claro, se você não for inscrito, meu Deus, se inscreve aqui, porque tem muita música boa e muito inglês pra gente desvendar nesse canal. I'll see you in the next video. Eu te vejo no próximo vídeo, ou quem sabe, lá dentro do curso. Rock on!